Hello everyone, Mr. Assis, mais uma vez para uma aula de inglês com vocês. Hoje a gente vai falar de presente simples. Hoje, nada de texto, nada de gramática, ou melhor, nada de texto, tudo de gramática. Everything about grammar. A gente vai falar sobre presente simples. E eu vou começar mais ou menos, para vocês, mais ou menos assim, ó. Tô viajando nessa onda com vocês porque eu quero aprender um pouquinho de inglês e sair dizendo para toda essa gente que eu estou aprendendo um tal de presente simples. E quando eu quero perguntar do it does eu vou usar, e para negar como é que é, don't it doesn't seu mané. E quando é que eu uso does? Em he, she, it, então só posso usar do antes de I, you and they. É mais ou menos isso que a gente vai fazer daqui a pouco, tá certo? Então eu quis começar falando, cantando para vocês o presente simples, a regra dos presentes simples. Lembrando que não esquece de seguir a gente lá no Instagram, lá no Facebook, no nosso canal também no YouTube, tá certo? Eu estou sempre lá respondendo as perguntas de vocês, disponibilizando os PDFs para que vocês possam study more, tá bom? Estudar cada vez mais. Então, sem mais delongas, eu vou começar falando, sabe de quem? De pronomes. Sabe por quê? Porque eu não posso conjugar verbos sem pronome, de hipótese alguma. Então, eu tenho que lembrar que eu tenho I, you, he, she, it, we, you and they. São os pronomes pessoais do caso reto, que em inglês eu chamo de subjective case. Então, dá uma olhadinha aí na tela. Ó, eu tenho I, you, he, she, it, we, you and they. Alright? Veja, aí na tela eu tenho a conjugação do verbo to work, que é o verbo trabalhar. Quem aí trabalha? Ninguém, né? Porque vocês são crianças, quem trabalha é os pais de vocês. Mas sem mais delongas, falando de trabalho, gente, para conjugar um verbo em inglês é muito fácil. Em português tem um tal de muda a terminação, bota para lá, bota para lá. Em inglês, ó, primeira coisa, em inglês, um verbo está no infinitivo quando ele tem antes dele a partícula to. Por exemplo, o verbo que está aí na tela para vocês, o verbo trabalhar, em inglês é to work. Trabalhar é to work. Tá vendo como é tão fácil? Trabalhar, to work. Se fosse, aí quando eu vou conjugar, sabe o que é que eu faço? Basta eliminar o to, que é o infinitivo, e repetir o verbo. To work. Tirando o to, quem é que fica? Work. Aí eu vou ter I work, you work. Agora, quando chegar no he, no she e no it, eu vou acrescentar um S, que é a terceira pessoa do singular. Aí vai ficar he works, she works, it works. Lembrando que o it não precisa conjugar, porque ele é neutro, tá? Ele é usado para animais, objeto e coisa. Então, ele é neutro. Então, eu não preciso conjugar o it. Mas, se eu quiser colocar, não tem problema. Então, I, you, he, she, it, we, you and they. Ok? Então, é muito fácil a gente conjugar verbo no presente simples. Aí aqui eu tenho uma frase que ela diz mais ou menos assim: Kitty sleeps on your bed all the time. Ou seja, a Kitty, ela dorme na sua cama o tempo todo. Eita, Kitty dorminhoca danada. Aí vem aquela pergunta, mas por que esse verbo aí tem um S? Lembra? Terceira pessoa do singular. Kitty. Kitty é quem? Ela é she. Então, quando eu tiver he para homem, she para mulher e it, que é o neutro, o verbo vai ter que ter a terminação S. Isso é regra geral. E não esqueça, isso não é, de forma alguma, isso não é plural, tá? Isso é singular. Toda vez que eu falar em singular, em presente simples, eu tenho que lembrar que eu estou falando de terceira pessoa do singular e de presente simples ou simple present. Aí eu tenho uma frase que diz assim, ó: She writes very interesting articles. She writes very interesting articles. Ou seja, ela escreve artigos interessantes. Ó, a Kitty, além de dormir o tempo todo, ela gosta de escrever. Então, ela escreve artigos interessantes. Aí,
Na observação diz assim, ó, por que sleep está com S? Porque o verbo está, na terceira, está se referindo a gata, né? Kitty. Então, eu coloquei ali o she, porque o que, que acontece? Acontece que um animal de estimação, seja um gato, um cachorro, um periquito, um papagaio. Papagaio não, que eu não permito, tá bom? Desculpa, esquece papagaio, não pode ter papagaio em casa, tá? Só cachorro e gato. Então, o que que acontece? Um animal de estimação que eu chamo de pet, olha aqui em inglês como resume, ó. E animal de estimação em inglês é pet. Então, quando eu tenho um pet, que é um animal de estimação, é como se ele fosse um membro da família. E por ele ser um membro da família, então eu posso chamar ele de ela, no caso, para um animal do sexo feminino, e ele para um animal do sexo feminino, masculino. Isso eu posso chamar de he ou de she, porque é como se fosse uma pessoa da família, tá certo? Então, por isso que, olha, ó, Kitty sleeps on your bed all the time. Kitty não é uma menina não, tá? Kitty é uma gatinha. Ela dorme o tempo todo na cama dela. Aí, Mr. Assis, mais embaixo tem assim, ela escreve artigos interessantes. Quem escreve é a gata? Não, é a dona da gata. Tá certo? Então, lembre-se que quando tem he, she e it, o verbo vai terminar em S. E não é plural, é singular. Ok? Vamos continuar. Let's move on. Bem, agora vamos ver outros exemplos. Olha aí, ó. Your cat misses you. Sua gata sente falta de você. Your cat misses you. Sua gata sente sua falta, sente falta de você. Nesse exemplo, não foi apenas acrescentado um S. Por quê? Porque o verbo terminava em dois S's. Ou S. Verbo terminado em S ou SS, aí ele recebe ES na terceira pessoa do singular. Quem é essa terceira pessoa do singular, Mr. Assis? É o he, o she e o it. Você não pode esquecer disso, tá? E uma coisa muito importante que a gente também não pode esquecer é o seguinte: eu não posso esquecer que quando o verbo terminar em outra terminação, o S normal, que é a regra geral, tá certo? Então, lembre-se disso. Verbo terminado em S, SS, na terceira pessoa do singular, eu acrescento ES. Por isso que eu tenho ali, ó, Mrs. Ok? Vamos lá? Imagine essa questão dessa pronúncia, ó, dos dois S. É uma pronúncia de Z. Então, ó, your cat misses you. Your cat misses you. Não é Mrs. you. Alright? É importante mencionar isso, ok? Outra situação, olha aí o verbo like. O verbo like, a pronúncia, eu não vou dizer like, eu digo like, porque o K em inglês é som de K mesmo, tá? Então, like, não é like, tá ok? Vamos lá. Porém, olha que arretado, quando o verbo termina em CH, SS, SH, X, acrescenta-se ES. E detalhe, quando termina em O também, tá? Eu tenho até isso me lembra uma coisa. SH, CH, OXS, bota S. Ó, para não esquecer a regrinha. SH, CH, OXS, bota S. Não erra. Bota esse S aonde, Mr. Assis? Na terceira pessoa do singular. E que é a terceira pessoa do singular? É o he, é o she e é o it, ok? SH, OXS, bota S, ok? Vamos lá? Continuando. Bem, aí eu tenho os exemplos, ó. Watch é o verbo assistir. I watch TV every day. Eu assisto TV todo dia. E a minha amiga aqui, né, que tá a intérprete, she watches TV every day. Ela assiste TV todo dia. E alguém me contou que ela gosta de soap opera. O que é isso, Mr. Assis? Calma, é novela, ela gosta de novela, tá bom? Então, o próximo verbo é o verbo wash. Ó, wash, lavar, ok? Wash, lavar. My mother washes clothes every day. A minha mãe lava roupa todos os dias. Próximo verbo, Mrs.
que é o verbo sentir falta. Ou seja, he misses his girlfriend. Ele sente falta da sua namorada. Ela deve ter viajado e ele está sentindo falta dela. Então, ó, S-H-C-H O-X-E-S, bota S, ok? Vamos lá. E tenho aí o verbo relax, que é o verbo relaxar, descansar, o que a gente está precisando depois de um ano, ó, trabalhando muito. Então, sem mais nem menos delongas, vamos fazer uma revisãozinha. S-H-C-H O-X-E-S, bota S. Olha aí. Watch, assistir. Wash, lavar. Misses, sentir falta. Relax, relaxar. Veja que todos esses verbos terminam em S-H-C-H. Ok? Por isso tem a terminação ES. Onde? Na terceira pessoa do singular. E quem são elas? É o he, é o she e é o it. He, ele, she, ela, it, ele ou ela, alright? Bem, e quando o verbo terminar em Y, tá? Com consoante, a gente troca a consoante por I e acrescenta ES. Verbo terminado em Y, precedido de consoante, ou seja, antes dele vem uma consoante. Aí a gente troca o Y por I e acrescenta ES. Por exemplo, study, que é o verbo estudar, e o replay, que é o verbo reprisar. Então, ó, study. I study English every day. He studies French every day. Eu estudo inglês todo dia e ela estuda francês todos os dias. Veja, essa mudança é sempre no he, no she e no it, ok? Não esqueça. Cuidado! Calma, Miss Brasil, quer take care. Se o verbo terminar em Y e antes dele vier uma vogal, aí, ó, não tem discussão. Coloca S, acabou-se. Ó, Y, precisa de consoante, troca por IES. Y, precisa de vogal, acrescenta o S, ó. Já estou usando o verbo no simple present nas terceiras pessoas do singular. Por exemplo, aí, ó, o verbo play, jogar, ligar, he plays. Eu tenho o verbo enjoy, que é se divertir, aproveitar. Então, he enjoys, ele aproveita. Há, como sempre, né, algumas exceções, ou seja, que são os famosos não, né, famosos, Mr. Assis, calma, você é professor de inglês, mas tem que falar português correto, não é famosos, é famosos. Se eu tiver um famoso, mas mais de um famosos. Então, os verbos irregulares são aqueles verbos que têm a sua forma própria. Neste caso, os verbos go, o verbo do, o verbo have, eles são mais ou menos assim, ó. Go, goes, do, does, have, has. Ok? O verbo to have. I have, you have, he has, she has, it has. O verbo to go. I go, you go, he goes, she goes, it goes. Alright? Então, é muito, muito fácil. Ó, I study English. Eu estudo inglês. Eu estou afirmando que eu estudo inglês, eu gosto de inglês e ponto final. E vocês também. Mas se eu quiser perguntar, você estuda inglês? Coloca do antes, no início da frase, antes do sujeito. Do you study English? Você estuda inglês? Já fiz a pergunta. Agora, se eu tiver, por exemplo, aquela terceira pessoa do singular, onde o verbo ele passa por uma pequena modificação, que é a terminação S, ES ou IES. Aí observa, he studies English, ó, ele estuda inglês. Olha aí a terminação IES, porque ele é daquele verbo lá, ó, o primitivo dele é study. Então, para perguntar, eu não vou usar do, eu vou usar does. Então, does he study English? O que foi que aconteceu nessa frase? Veja que o studies, que terminava em IES, ele volta para a sua forma primitiva, que é o study com Y. Ok? Mais um exemplo. They have a cat. They have a cat.
Eles têm um gato. Do they have a cat? Eles têm um gato. Ó, coloca do antes, não acontece nada com o verbo, porque só vai acontecer se for com he, com she e com it. Ou ainda, eu posso dizer assim, she has a cat. Aí, ó, has. Lembra que has é terceira pessoa do singular. Então, does she have a cat? Por que esse have? Porque o verbo volta para sua forma primitiva. Olha aí na tela, dá uma olhadinha aí, ó. Tá vendo? Vocês podem perceber. Mais um exemplo. Ó, agora, e para negar? É quase a mesma coisa. Para perguntar, eu vou usar do ou does no início da frase. Quando eu uso does, o verbo volta para sua forma primitiva, ok? Quando eu uso do, não acontece nada com o verbo. Para negar, eu tenho duas opções. Eu posso colocar depois do sujeito do not ou don't, ou então does not ou does not. Quando é que eu vou usar don't? Quando é que eu vou usar does not? Does not é para he, she, it. Os demais, don't ou do not. Tipo, ó, Anna does not like her work. Ana não gosta do seu trabalho. Kitty não dorme com Ana, na cama de Ana, certo? E aí sucessivamente. Aí lembra da musiquinha que Mr. Assis começou cantando no início, ó. Tô viajando nessa onda com vocês porque eu quero aprender um pouquinho de inglês e sair dizendo para toda essa gente que eu estou aprendendo um tal de presente simples. E quando eu quero perguntar, do e does eu vou usar. E para negar, como é que é? Don't, does not, seu mané. E quando é que eu uso does? Em he, she, it. E quando é que eu posso usar do antes de I, you, we and they? Viram que é fácil? Fácil, fácil, fácil. Tô viajando nessa onda com vocês porque eu quero aprender um pouquinho de inglês e sair dizendo para toda essa gente que eu estou aprendendo um tal de presente simples. E quando eu quero perguntar, dúvidas eu vou usar. E para negar como é que é, don't does it, seu mané. E quando é que eu uso das? He, she, it. Então só posso usar do antes de I, you and they. Perfeito? Dúvidas? Eu tenho certeza que não. Ó, eu trouxe para vocês agora um vocabulário, tá certo? Que se você olhar para a tela, tá bom? Certo? Ou perfeito. Então, se você usar para a tela, ó, o vocabulário é muito importante, porque essas palavras elas aparecem muito no Simple Present. Ó, every day. Veja que a tradução está logo ao lado, tá? Eu só vou dizer em inglês, e você acompanha em inglês e vê a tradução, ok? Então, every day, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, usually, never, rarely, before, after. Vamos de novo, ó, every day. Oh, every day. Não é happy day, né? Essa música é happy day. Every day é outra. Então, every day, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, usually, never, rarely, before and after. Ok? Então agora aí de casa, tenho certeza que você vai repetir comigo, tá? Vou fazer só mais uma vez e você vai repetir em casa. Vamos lá? Every day. In the morning. In the afternoon. In the evening. At night. Usually. Never. Rarely. Before. After. Ó, dica. Toda palavra começada pela letra R dobra o som, trava o som. Então não é really, é really. Vermelho não é red, é red. Ler não é reading, é reading. Ok? Não esqueça disso. Então agora chegou a hora mais importante, que é a hora do exercise. Vamos ver se entenderam mesmo? É a hora do exercício. Então vamos ver aí o que é que eu trouxe no exercício para vocês. Qual alternativa completa as seguintes frases corretamente? Qual alternativa completa as seguintes frases corretamente? My sister lives or lives in the Switzerland. She studies engineering there. She
Visit ou visit our family every year at Christmas. Mr. Assis, não entendi, foi nada? Fale direito, mas eu estou falando direito, só que eu estou falando inglês? Ou seja, minha irmã, ela mora na Suíça, ela estuda engenharia lá, ela visita a nossa família todo ano no Natal. E agora, vamos ver? Ó, my sister é quem? Ela. Ela é quem? She. Então, se é she, o verbo vai ter que ter o quê? A terminação S. Então, eu já descarto a letra A. Tá fora. Aí só fica a B e a C. Vamos agora para a segunda frase. Eu tenho aí she. She é quem? Ela. Se é ela, o verbo termina em quê? Y. Então, ele vai ter que ter aquela terminaçãozinha, né? IES ou só o S. Se for Y mais consoante, IES. Se for só o Y, S. Então, vamos ver aí. Então, study é Y com consoante. Então, a A já foi descartada. Eu já descarto a C também, né? Então, só ficou a B. Então, só ficou a B. Obviamente, a certa é a B. Será que é? É ela mesma. Porque, ó, visit. Nossa família é ela, né? Então, também é a terceira pessoa do singular. Então, seria my sister lives in the Switzerland. Minha irmã mora na Suíça. She studies engineering there. Ela estuda engenharia lá. She visits our family every year at Christmas. Ela visita nossa família todo ano no Natal. O Natal tá chegando, né? And so Merry Christmas and a Happy New Year. Vamos lá? Daqui a pouco a última aula a gente vai aprender música de Natal aqui na aula. Vou prometer a vocês, tá bom? Vamos lá. Segunda questão. Complete as frases com a alternativa correta. Justin, não é o Justin Bieber, tá? É outro Justin qualquer. Então, Justin movies at the cinema. Ou seja, but he, não, Justin, né? Vai assistir filme no cinema, mas ele assiste séries na Netflix todo dia à noite. Então, vamos ver aí. Justin é terceira pessoa do singular. Aí não pode ser don't, né? Vai ser o quê? Does not. Justin does not movies at the cinema. But ele assiste série na Netflix todo dia. Então, does not what? Justin não assiste filme no cinema, mas ele assiste série na Netflix todo dia. Então, por isso, does not, lembra da musiquinha? Does not, que é he, ou she, ou it. Watches, porque o verbo termina em CH, SH, CH, OXS, bota S, não esqueça, tá? Aí tá aí, ó, letra C é a correta. Qual alternativa completa essa pergunta aí, ó? Your neighbor, seu vizinho, in the evening, every day. À noite, todo dia, né? A pergunta vai ser, seu vizinho cozinha toda noite, todo dia, será que é isso? Vamos ver? Ó, your neighbor, seu vizinho. Seu vizinho é quem? É ele. Então, vai ser o quê? Do or does. Tchan, 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 tchan. In the evening, every day. Ó, does your neighbor, seu vizinho, cook in the evening, every day? Seu vizinho ou sua vizinha cozinha toda noite? Não sei. Cozinhar à noite todo dia? Não sei. Vou perguntar, depois eu digo a vocês, tá bom? E a quarta, eu tenho Roberto does not. Roberto não joga tênis todo final de semana. Se eu já tenho aí o does not, então lembra que o verbo vai ter que perder alguma coisa. Então, plays está com S, eu já tiro a letra A, só fica a B e a C. Então, entre a B e a C, quem disse que é a B, acertou, porque Roberto doesn't play tennis every weekend. Não poderia ser a C, porque a C tem um ponto de interrogação. Estão vendo lá no final? Então, a frase ela não é interrogativa, ela é negativa. E, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da musiquinha do Presente Simples, do SHCH, OXS, bota S. See you there. Bye.